Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Me chamo Jeremias Santos e hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre o livro do profeta Daniel. Isso aqui foi uma palestra que eu fui convidado, Eu aproveitei para deixar para vocês aqui. Caso você procura um pouco do conhecimento ou entender um pouco melhor sobre o livro do profeta Daniel, eu peço que você fique conosco aqui do início até o final desse vídeo, que eu acredito que será de grande edificação para você. Existirá alguns capítulos que eu vou falar desde o capítulo 1, talvez até o capítulo 7, viu? E existem alguns capítulos que eu vou passar um pouco rápido, para não demorar muito aqui e o vídeo não ficar muito longo para vocês. Mas vamos lá. Início de tudo, quem foi o rei Nabucodonosor? Quem foi o rei Nabucodonosor? Em questão bíblica e histórica, Até porque o personagem, o rei Nabucodonosor, ele é apresentado no livro de Daniel, mas ele era o filho deste cidadão aqui, chamado de Nabopolassar, Ele era filho de Nabopolassar, a qual foi Nabopolassar o responsável de criar o Império Neobabilônico, uma das maiores potências do mundo antigo. Nabopolassar ele nasceu por volta do ano 658 a.C. e morreu por volta do ano 605 a.C. E foi no ano 605 a.C. que o rei Nabucodonosor, que na época ainda era príncipe, porque o seu pai ainda estava vivo, ele fez uma guerra contra o rei Neco, o rei do Egito, E isso é contado na Bíblia no capítulo de número 36, do verso 3 ao verso 4 de 2 Crônicas. É aqui, neste capítulo, que inicia-se de fato o primeiro exílio babilônico no ano 605 a.C. Porque quando Nabucodonosor ele luta contra o rei Neco, o rei do Egito, em uma região chamada Carquimins, e ele vence aquela primeira batalha, ele volta para a Babilônia, mas ele passa pela Palestina, e na época a Palestina, Judá, ele pagava tributos ao rei Neco do Egito. Então o rei Nabucodonosor agora deixou a mensagem que o novo governante da região, o Judá, deveria pagar tributos agora à Babilônia e não mais ao Egito. E aí ele leva os nobres, aqueles que tinham linhagem da realeza, jovens que não tinham nenhum defeito, e entre esses jovens estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E este exílio iniciou no ano 605 a.C. Muito bem. Aqui está os primeiros exilados da Babilônia, que foi Daniel e seus amigos, e isso registra a Bíblia, segundo as Crônicas, capítulo de número 36, do verso 5 ao verso de número 7. Só uma observação aqui, que eu não vou talvez voltar. O exílio babilônico, ele aconteceu em 3 etapas. A primeira etapa foi no ano 605 a.C., foi Daniel e seus amigos. A segunda etapa foi no ano 598 a.C., que foi levado para a Babilônia aproximadamente cerca de 10 mil pessoas. Entre eles foi o profeta Ezequiel, que ficou morando na aldeia de Tel Abib, nas regiões do rio Quebar. E a terceira vez foi no ano 586 a.C., quando de fato foi levado o restante da população, ficando só algumas pessoas que eram camponês, que trabalhavam na agricultura. Então, já a segunda, melhor dizendo, a terceira vez que de fato quando ele chega em Jerusalém, chega em Judá, ele destrói as muralhas, toca fogo na cidade, destrói o templo que Salomão construiu e leva os utensílios sagrados para a Babilônia. O que resiste à Bíblia acerca disso está no capítulo de número 25 do livro de 2 Reis. Então está tudo registrado lá, quando o rei Nabucodonosor ele volta pela terceira vez em Judá. Daniel e seus amigos são exilados para a Babilônia no ano 605 a.C. Porque no ano 605 a.C., quando ele passa na Palestina, chega um mensageiro, segundo diz agora a história, não a Bíblia, que avisa que seu pai Nabopolassar estava enfermo, prestes a morrer. Então ele é obrigado a deixar sua campanha militar, com o pensamento de aumentar o Império Neobabilônico, e ele é obrigado a voltar à Babilônia até para exigir o seu direito de sucessão, ou seja, receber o ato da coroação. Quando ele era príncipe, agora ele se transformou rei de toda a Babilônia. Então, quem foi levado no ano 605 a.C., Daniel, que mudaram o seu nome para Beltesazar. Aí vem Ananias, que trocaram o seu nome de Sadraque. Vem Misael, que mudaram para Mesaque, e vem Azarias a Abednego.
Significado dos seus nomes, né? Daniel, capítulo 1, versículo 7. Daniel, cujo nome no hebraico significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, Bel, que é o Deus principal da Babilônia, ou proteja a sua vida. Ananias, que significa o Senhor é gracioso, mudou para Sadraque, servo de Agu, o Deus Lua. Misael, quem é igual a Deus? Mudaram para Mesaque, a sombra do príncipe, ou quem é este? E Azarias, o Senhor ajuda, mudou o nome para Abidnego, servo de Nego, Deus da sabedoria, ou estrela da manhã. Então, isso são os significados dos nomes de Daniel e seus amigos. Aqui no capítulo 1, versículo 8, Daniel, é quando Daniel coloca no coração, a tradução fala, ele assentou no coração, não se contaminar, porque esses manjares aqui, essa comida, primeiro passava por um ritual aos deuses da Babilônia e depois servia ao rei e todos os nobres da Babilônia. Com isso, Daniel achou por bem não se envolver, neste culto, até porque neste ritual, onde os alimentos eram primeiro oferecidos aos deuses e depois aos nobres da Babilônia. Ele preferiu comer legumes, mas aí manter a sua identidade como hebreu até em um contexto pessoal. O seu nome foi mudado, Daniel, ele foi mudado o seu nome, perdeu em si a sua identidade, o seu nome. Daniel aprendeu as línguas dos caldeus, se vestia como um caldeu, mas isso aqui nos ensina que Daniel ensinou que mesmo estando na Babilônia, ele não era um babilônico, ele era um hebreu de Jerusalém. Então isso é muito interessante e é preciso que a gente guarde isso no coração. O capítulo 2 do livro do profeta Daniel, do verso 1 ao 49, é o enigma do sonho assustador do rei. Isso aqui é quando o Nabucodonosor ele tem um sonho, de uma estátua, que a cabeça era ouro, os braços com peito era prata, o ventre era de cobre, as pernas era de barro misturado, melhor dizendo, de ferro misturado com barro, que isso representava cerca de 4 impérios, 3 impérios que iriam se levantar após o Império Neobabilônico. O significado da estátua é quando Daniel dá a interpretação, Daniel capítulo 2, versículo 32 ao verso de número 33. Ouro representa o Império Babilônico, como eu vos falei, que foi fundado no ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. 605 não é que de fato que foi fundado, na verdade foi quando o rei Nabucodonosor ele assumiu já o seu papel como rei da Babilônia, porque foi nesse ano que seu pai Nabopolassar ele faleceu. O terceiro império são representados os braços, com peito, prata, Império Médios e Persas, que foi fundado por Ciro no ano 539 a.C. O terceiro império, que é o cobre, Império Grego, fundado por Alexandre o Grande, ou conhecido como Alexandre o Magno, o filho de Filipe II da Macedônia, que foi fundado por volta do ano 330 a.C. Alexandre o Grande, fato, ele foi um grande rei, um grande estadista, porque aos 17 anos de idade ele se fez rei e aos 23 anos de idade ele já era senhor de toda a Ásia, Mas à frente a gente vai ver o Império Grego sendo representado também por um leopardo, um animal muito veloz, onde representa a rápida ascensão de Alexandre o Grande, mas também a velocidade das suas conquistas, da sua vitória. Segundo diz alguns historiadores que aonde Alexandre o Grande passava, a sua espada pingava sangue. Então é algo de fato muito impactante. O quarto império são os pés com a perna, ferro misturado com barro, representa o Império Romano. O Império Romano foi um dos maiores impérios do mundo antigo, um império formado por um exército de aproximadamente 250 mil soldados treinados na arte da guerra, E a capital do Império Romano existia uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Era um império muito grande. O mais interessante aqui é acerca dessa estátua, capítulo 3, do verso 1 ao verso 30 de Daniel. Porque o capítulo 2, Daniel dá a interpretação do sonho sobre a estátua, só que o rei Nabucodonosor, ele não se conforma. Então o que ele faz? Ele faz uma estátua de ouro, E ele mostra que todo o seu império era a estátua, ou seja, não se conforma apenas com a cabeça, ele quer construir
todo o corpo, coloca a cabeça, coloca o peito, coloca o ventre, né? Coloca as pernas apenas de ouro. Mas a fé desses jovens, de Misael, Ananias e Azarias, mostrou que Deus não dá sua glória para ninguém. Então foi algo muito impactante também. Aqui o capítulo 3, versículo 3 ao 26, foi quando eles foram jogados na fornalha de fogo, né? E Deus, de uma forma soberana, cuidou da vida desses jovens e eles saíram ileso. E diz o texto bíblico que nem cheiro de fumaça estava nas suas vestes e nem um fio de sua cabeça o fogo chegou a tocar. Veja que Deus magnífico, né? Já o capítulo de número 4, verso 13 ao versículo número 26, é o sonho do rei, mais uma vez, quando o rei sonha com uma árvore muito alta, muito grande, a qual a sua altura chegava até os céus. Isso falava da fama, da grandeza, da glória que Deus deu ao rei Nabucodonosor. Mas, de uma forma muito soberba, ele permitiu que essa glória invadisse seu coração. E como foi representado esta árvore aí, que era muito grande, onde as pessoas viam ela de toda a terra, onde os pássaros encontravam abrigo, onde os animais do campo e os homens encontravam sombra. Essa árvore foi cortada da mesma forma que o rei Nabucodonosor, por conta da sua soberba, seria cortada no meio dos viventes, dos homens racional, e habitaria por um certo período de tempo com os animais do campo, ou seja, seres irracionais, até que a sua consciência voltasse e ele entendesse que Deus é o Deus que estabelece reinos, que edifica reinos, que abate reinos, e outra coisa, não dar a sua glória para ninguém, e não existe nenhum outro Deus semelhante ao nosso. Capítulo 5 é o banquete do rei Belsazar, quando ele pede que os utensílios sagrados fossem conduzidos a ele, e ele profana os utensílios sagrados junto com seus homens, os seus capitões, com as suas mulheres, E aí uma mão aparece na parede e escreve a sua sentença. E Daniel, mais uma vez, se apresenta e diz que ele foi medido, Foi colocado na balança e foi achado em falta, e o seu reino foi passado. Segundo diz a história que na mesma noite, o rei Ciro, o rei dos Médios e dos Persas, ele invade a Babilônia, ele mata o rei Belsazar, e aí o império neobabilônico agora chega já um segundo metal, um metal de prata, que seria o império dos Médios e dos Persas. Olha aqui Daniel interpreta a escritura na parede, Daniel capítulo 5, versículo 25 ao verso 28. O segredo quarto de Daniel. Interessante isso aqui, porque Daniel, quando ficou sabendo de um decreto, já na época do rei Ciro, companheiros de trabalho, que eram também governadores, presidentes, enfim, tentou pegar Daniel em algum tipo de costume ou vício, porque não achava que Daniel era digno de estar exercendo tamanha função, por ser um hebreu, por ser um homem que veio do exílio, ou seja, ser um escravo, e agora tem um título tão grande, tem um respeito tão grande pelo rei. E aqui ele faz uma coisa com o rei, dizendo que nenhum homem intercedesse ou fizesse alguma petição a nenhum homem, a nenhuma divindade. E quando Daniel ficou sabendo, Daniel vai para seu quarto, era costume, cerca de 3 vezes ao dia, orar a Deus, segundo Daniel capítulo número 6, versículo 10 ao verso 11. Só que o segredo do quarto Daniel aqui é interessante, porque existe um registro em 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 46 ao verso de número 53. Aqui está a maior oração da Bíblia Sagrada feita por Salomão, quando Salomão diz a Deus: ó Deus, se um homem pecar, porque não tem nenhum homem embaixo dos céus que não peque perante ti. E se o Senhor se dignar contra este homem ou contra teu povo, de forma que entregar teu povo na mão dos seus inimigos, mas os seus inimigos levar teu povo para uma terra em cativeiro, seja ela perto ou longínqua, mas na terra do seu cativeiro o seu povo se humilhar, pedir perdão dos seus pecados e orar a ti em direção a esta cidade, a esta casa que eu edifiquei ao seu nome, perdoa seus pecados e traz ele de volta para a sua terra. Então o segredo do quarto Daniel era que a janela apontava para Jerusalém. Acredito que ele fazia menção da oração feita por Salomão: se o teu povo pecar, mas se orarem a ti em direção à cidade chamada pelo teu nome, perdoa os seus pecados e leva ele de volta para a sua terra. Então isso aqui é algo muito interessante.
Aqui foi quando Daniel, né, ele foi pego orando, e ele foi lançado nas covas dos leões, e Deus enviou seu anjo, né, e fechou a boca dos leões, e mais uma vez Daniel sai ileso, e o nome do Senhor é glorificado. O capítulo 7 agora de Daniel, mais uma visão, né, mais um sonho, a qual Daniel traz a sua interpretação. E agora, diferente da estátua, né, Daniel ele vê, melhor dizendo, Daniel interpreta o sonho com 4 animais, que foi o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível, né, que ninguém conseguia definir por ele ser muito terrível, né? O primeiro animal, que era o leão, representava o Império Neobabilônico. O segundo animal, que era o urso, representava o Império Medos e Persas. O terceiro animal, o leopardo, que tinha pares de asas, representava o Império Grego, o Império de Alexandre o Grande, e através deste leopardo, né, como falei para vocês, representa a rápida ascensão, a rápida vitória de Alexandre o Grande. E o animal terrível, que ninguém conseguiu definir quem era a sua imagem, representava o último império, o Império Romano, mas que um ancião de dias, né, iria estabelecer o seu reino, a qual seria um reino que não teria fim, ou seja, já seria de fato o quinto império. E este império é o império de Cristo, o reino de Cristo, a qual não terá fim, e ninguém vai conseguir lhe substituir, porque ele é um Deus, né, que é eterno. Então, eu quero ficar até aqui com vocês, espero que vocês tenha aprendido alguma coisa, né, que tenha servido de edificação. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, viu? Deixa aí seu like e deixe para nós o comentário. De fato, foi um pouco muito rápido, já cheguei aqui aos 17 minutos, mas eu fiz de tudo para tentar não se estender. Mas que Deus em Cristo continue te abençoando no nome de Jesus.